Obrigado você que acompanha os programas da ASCPrev, a Associação das Entidades de Previdência Complementar do Estado de Santa Catarina. Mais uma vez estamos aqui para iniciar um novo programa agora sobre uma ótica intrigante, não só na área da previdência, mas na área do atendimento. Você pode ter isso no comércio, em todos os serviços aí que você frequenta, que é a questão da automatização. Aí o seguinte, a gente traz o tema para o debate aqui. Autonomia ou apoio? Os caminhos do autoatendimento, onde nós traremos um foco nesse autoatendimento, nessa autogestão, de até onde a tecnologia vai suprir os serviços do ser humano, se inspirar nele e de que ponto esse relacionamento infere na qualidade do atendimento junto ao público e na confiabilidade, por que não, dessas entidades. Então estão aqui comigo, hoje, à mesa aqui à minha frente, a Janaína Bernardino da Quanta Previdência. Obrigado, Janaína, pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite, uma maravilha estar aqui com vocês hoje. Obrigado. E o Ramon Marinasca da Casamprev. Tudo bom, Ramon? Muito obrigado pelo convite também, meu amigo. Imagina. Então vamos assim, trazer um tema que eu acho que a gente vai sair, não totalmente, mas vai acabar pensando questões que as pessoas hoje no mercado de consumo vão ter, que é esse relacionamento automatizado que a gente vive na era da inteligência artificial. Antes nós precisávamos assim pesquisar, né, encontrar, garimpar. Hoje a gente faz perguntas, né? E essa automação já chegou no WhatsApp. Talvez as pessoas falem pouco ao telefone, né? Os celulares ainda são dispositivos de voz e as pessoas os usam muito poucos. Existe esses limites? Como é que tá esses desafios, Janaína? Bom, o desafio de lidar com o ser humano são muitos, né? Porque as entidades, por exemplo, assim como a gente oferece perfis de investimento, na Quanta nós temos 5. Como que eu vou oferecer somente uma opção de canal para eu interagir com os meus clientes? São públicos diferentes, né? E de idades diferentes e de experiência de vida cultural diferentes. Então, eu entendo que o grande desafio quando a gente fala de experiência do cliente, e aí uma das opções é o autoatendimento, né? Mas quando a gente fala de experiência do cliente, sem dúvida, é conhecer esse cliente e entender que cada um vai ter uma opção, um canal. E as empresas, independente das entidades, no nosso segmento ou não, o que vem se mostrando mais eficiente é a omnicanalidade. Né? Você ter opções. O WhatsApp é uma opção que no Brasil se consolidou muito, tem se consolidado. Independente como da idade, canal. deixa eu te perguntar. Independente da idade. Sabe que desde a pandemia, o crescimento de internet, né? De experiência de internet para o público 60+, tem crescido absurdamente. Hoje, os dados da McKinsey mostram que até 2024, a gente tinha aí 70% do público 60+, tendo experiências na internet, que seja no Facebook, mas eles estão lá. Sim. Né? Então, o perfil vem mudando. Tem a ver com faixa etária? Tem. Mas tem a ver também com ambiente, experiência de vida, cultura, educação. A gente está falando muito da ferramenta, né? Mas a ferramenta ela é alimentada ou por um banco de dados ou conhecimento aí da cachola, né? Cachola nem um termo mais moderno, mas é o seguinte, entreguei minha idade agora. Mas do conteúdo, né? Vamos dizer assim, do conhecimento do atendente, da capacidade e a empatia. E hoje a inteligência artificial, inclusive, ela vai aprendendo os trejeitos de modos de falar. Perfeito. Alguns atendimentos bancários, vou confessar para vocês que eu fiquei assustado que a inteligência artificial falou putz. Ela, e entrou com um linguajar que não era muito meu, mas talvez achei a questão muito forçada. É isso que vem na pergunta que eu vou direcionar. Até que ponto isso cause ou não identificação? Onde eu vou ali construir uma persona que, mesmo sendo automatizada, distancia do público que está buscando aquele canal que eu quero comunicar via texto. Mas o texto não é para mim. Ramon, o que você pode contribuir? São os desafios. O putz que hoje, na verdade, a IA ela está se aperfeiçoando cada vez mais, ela está tentando essa empatia. Quando você fala, tem IA que você fica em dúvida, realmente, se você está falando com uma pessoa, você está realmente falando com um robô. Verdade. Que tem robô que está corrigindo o robô. Então você está se aproximando, mas é verdade, Isso. O robô vai corrigindo o robô. E o desafio do atendimento hoje é essa empatia, é o relacionamento que a gente estava falando. Como é que eu vou acolher aonde eu preciso do humano? Onde que ele tem que entrar? Eu preciso... E numa conversa que a gente teve anteriormente, é tudo conforme a necessidade do participante.
quem eu estou atendendo, o que ele quer. Acho que esse tem que priorizar. Acho que o nosso desafio é isso. Que nem a Janaína falou, é entender quem está do outro lado. Exato. O que esse cara quer. Porque a gente fala aqui do autoatendimento, me corrijam, tá? A palavra autoatendimento, a gente está falando de automações, obviamente, por atendimento digitalizado, por robôs, etc. Mas quando eu busco um autoatendimento, talvez eu busque ali uma autonomia, ou seja, eu não quero falar com ninguém, eu quero resolver. No meu tempo tinha no telefone, que era Disque 1, Disque 2, Disque 3, que a gente... Lá era falho, né? Tem esse cara também. As famosas URAs, né? Não sei como é que está o processo hoje. Mas, hoje, pelo próprio WhatsApp, tem algo que é muito similar. A diferença é que antes eu ouvia, agora eu estou por texto, né? Que eu também digito 1, 2, 3. Mas eu querer resolver os problemas de maneira ágil. A gente tem, claro, que os robôs eles conseguem atender várias pessoas ao mesmo tempo. Né? Ainda é nesse perfil, eu não quero falar com ninguém, ou existe o viés contrário? Existe o viés contrário. Aquilo, eu volto a falar, toda empresa, antes de tomar a decisão, ela precisa interagir com seus clientes e compreender o que eles querem. Certo. Mas olha que interessante, né? Essa questão de... Vocês lembram antigamente que tinham as telefonistas? Não é da nossa época, mas a gente já viu desenho sobre... Eu vi num filme, é verdade. Eu vi no filme, Existiam as telefonistas que elas direcionavam, né? Os clientes, as pessoas, as recepcionistas. Hoje a gente já tem empresas que fazem essa recepção dos canais digitais. Um canal de WhatsApp, um canal de telefone, que ainda não é um especialista. São pessoas que vão entender o que tu precisa. É a triagem. É a triagem. Tá. Empresas que oferecem isso para empresas como as nossas. Por quê? Porque a gente precisa entender se aquele cliente tem aderência para um autoatendimento, ou se não, independente da idade, porque tem muito mais a ver com o problema que tu quer resolver. Exatamente. Hoje a Quanta, que é a entidade que eu acompanho ali, os nossos 270 mil clientes, a gente tem um perfil de público muito jovem. Mas nós ainda temos muitos acionamentos por telefone, por e-mail. E-mail já está ficando algo antigo, né? Tá. Protocolar. E-mail já é algo completamente analógico, mas dependendo do assunto, porque a gente lida, o nosso segmento lida com morte, com invalidez total e permanente, com velhice. Sim. E problemas do dia a dia que tem a ver com dinheiro. Então, vai muito do serviço que tu oferece, né? Essa sensibilidade e criar um critério sobre o que eu realmente vou colocar numa experiência completamente digital. O que implica em riscos ou não para o meu cliente? Sim. Tem operações na empresa que eu trabalho que a gente não tem intenção de colocar num autoatendimento por enquanto, porque são decisões irretratáveis. Será que eu vou colocar um agente completamente autônomo para orientar o meu participante, o meu cliente? Ou uma análise de perfil, por exemplo? Uma análise de perfil, eu consigo até certo ponto auxiliar com uma experiência digital o meu participante, porque não é uma decisão irretratável, né? Entendi. Mas é uma decisão estratégica de cada empresa sobre o que eu vou disponibilizar, qual o risco que isso vai impactar no meu cliente, né? Então, essas empresas, essa recepção, essa condução, até mesmo para um canal de autoatendimento, hoje já tem inteligência artificial que eu posso treinar para fazer isso, né? Mas isso exige um investimento também financeiro, que é uma outra decisão estratégica, né? Então, são muitas variáveis que eu tenho que considerar antes de colocar o meu cliente numa experiência totalmente autônoma. São desafios, hein, Ramon? É possível, então, que eu faça a gestão da minha previdência hoje? Eu já aderi um plano, eu já estou dentro de uma entidade, já estou ali fazendo meus aportes, fazendo a minha vivência, né? E construindo a minha poupança, e fazer essa gestão e acompanhamento de maneira autônoma, sem falar com ninguém. Eu acredito que você pode ter a tua autonomia, com responsabilidade, mas você tem que ter um apoio de um técnico. Para essa pessoa poder, pelo menos, ter uma orientação. Um cenário rápido. Eu vou comprar um produto, um vinho, eu não bebo. Mas eu vou comprar um vinho para dar de presente para a Janaína. Um vinho, eu não bebo. Eu posso ir lá pelo rótulo bonito e pelo preço. A chance de eu errar... Porque é uma informação muito superficial. Certo. Agora, é diferente eu chegar para o sommelier e falar assim, olha, a Janaína, ela gosta assim, 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 assim. Ele vai me dar as informações. Né? Mais informações, menos risco.
Verdade. Né? E aí eu vou comprar o vinho, a chance já de eu não fazer porcaria já diminui. Já vou mitigar esse risco. E a previdência é isso. Qualquer coisa é isso, né? A vida é isso. Informar-se melhor, né? Pra Quanto maior a minha informação, menor é o meu risco. Né? Comprar um carro, que a gente estava falando, é isso. E a previdência parte muito de informação. Você conhecer o produto, você saber onde você quer, quem é o meu cliente, o que ele quer, qual o produto, qual o perfil que é mais aderente a ele. A IA, ou enfim, a tecnologia, é uma ferramenta poderosíssima, ela me ajuda muito, ela me auxilia. Certo. Mas eu acho que bater o martelo, não. Acho que quem bate o martelo é o participante com a orientação de um técnico, um especialista. Existe ainda, é importante o sentimento. A ferramenta ainda não sente. É isso. Ela consegue mensurar, né, e fazer por predição. Tá. Ela consegue mensurar qual é o teu nível de satisfação ou de incomodação que você está tendo com aquela experiência. Então, a inteligência artificial, ela tem sido uma grande aliada nas estratégias das empresas que estão investindo nisso, sem dúvida. Mas ainda não é uma tecnologia completamente testada. Então, nós temos vários casos que você vai em congresso, cursos são postos na mesa. Eu estava comentando anteriormente com o Ramon e posso compartilhar. Uma grande multinacional, né, que a gente tem interagido. Eles tiveram uma experiência ano passado aqui no Brasil com uma inteligência artificial, né, que eles estavam oferecendo, que ela sofreu uma fricção, né, na experiência ali e trouxe um prejuízo muito grande para uma grande montadora do Brasil. Olha que interessante. Então, ela é falha. Ela é falha ainda. Então, você usar ela como aliada, sem dúvida, a gente está tendo muitos ganhos, até para entender melhor cada cliente, porque rapidamente você consegue fazer uma predição de preferências daquele cliente, até de sentimento que ele está tendo, mas colocar operações que você considera de grande valor para a tua empresa, certo, ainda na mão completa ali de uma experiência completamente autônoma, é uma decisão que vai além de uma economia de automatização, economia financeira, é uma decisão estratégica. Eu vejo pelo seguinte, a gente acaba falando de IA, falando de ferramentas e canais, porque a IA está em voga. Sim. Né? É impressionante, né, os resultados que está entregando. Vejo que muitas delas, uma das principais, se eu não me engano é do Google, né, fazendo essa propaganda, que ela diz, olha, confira os resultados. Já trazem, já admite, né? Você checa as informações, porque está ainda sob a responsabilidade do humano a validação final. Pode ter tido uma pesquisa, uma análise, só que a validação desses dados vai estar no humano. No caso aí, no atendimento ou nessa estrutura de apoio, que eu volto o foco agora é esse. Aquilo que vai ser entregue e apresentado precisa de supervisão. Sem dúvida. Pelo menos, né? Eu acredito que tem um consenso aí, mas você ia trazer um exemplo. O grande tema, no momento até, semana passada teve o maior congresso de relacionamento com o cliente, ocorreu em São Paulo, semana passada. O grande tema foram os superagentes, que é uma lógica diferente da IA. A IA pura, que você coloca ela para conduzir uma relação com o teu cliente. O superagente, ele é o teu auxiliar. Então, na interação com o cliente, ele é um assistente. Uma ferramenta. É uma ferramenta. Ele vai ali mensurando o sentimento, te propondo respostas e análises na tua interação com o teu cliente. Então, ela vem como uma proposta de você ter mais escala e mais personalização na experiência que tu está oferecendo para o teu cliente. Então, essa é uma alternativa, mas tu traz um ponto... quando a gente fala de autoatendimento, lógico que a pauta, né, principal vem a IA, vem os superagentes, né? Mas porque está automatizando realmente os processos, né? Respondem como se fossem humanos. Exato. Nós. Se disfarçam de humanos. Isso, podemos assim dizer? É o putz que você falou. A URA tinha a cara de sistema como é que chama? Mecanizado. O chatbot. Isso, o chatbot é outro bom exemplo, né? Hoje não, hoje a gente fica confuso. Inclusive,
Em vez de ter a resposta instantânea, você acaba tendo uma surpresa que parece que alguém digitou, ele dá aquele atraso proposital para simular o humano. Até onde isso é legal? Legal, não estou falando de legalidade, até onde tem aceitação pelo público, que isso é saudável. Para diferentes tipos de público que a Janaína colocou, sabe, Ramon, por exemplo, essas ferramentas, nesse caso, elas podem estar ajudando ou estar prejudicando? Vou complementar. É difícil, de um chato como o Carlos, eu aqui, que me inclui, que chega a um ponto que eu disse, gente, eu estou vendo que eu estou caindo na mesma armadilha disso que 1, disso que 2, eu já vou escrevendo a palavra atendente. Já para procurar. Já, eu quero um humano, eu já vou interrompendo ela. Mas essa opção é importantíssimo ter. Boa. Essa opção, eu acho que é conforme a necessidade do participante, do Ramon, do Carlos, da Janaína. Se eu tenho essa necessidade que eu estou vendo que eu não estou mais digerindo o que ele está... Porque é uma ferramenta, que nem a gente sempre falou, maravilhosa. Para ser uma ferramenta, um auxiliar, é muito bom. Só que é muita informação, é muito caminho, é muita... E aí? Como é que eu vou digerir isso? Alguém tem que me orientar para eu poder bater o meu martelo. Né? Eu não posso colocar em risco a saúde financeira do meu negócio, ou enfim, as minhas contribuições. Sim, sim. Então, o atendente, ou digite 2 a hora que você quiser, eu acho que uma das saídas seria isso. O participante ter a opção de a hora que ele tiver essa necessidade, ele traz o especialista para ele. Vocês hoje conseguem, usando as ferramentas ou não, de ter um indicador, um índice disso, dos participantes, né, de cada entidade, no caso da Quanta, que tem públicos muito diversificados, a Casamprev é mais focada, das pessoas que... Qual que elas preferem? Eu prefiro ter um atendimento com cara de humano, por um humano, ou eu quero resolver sozinho, eu quero uma pergunta pontual, acessar um dado. Carlos, não só tem como devemos ter. Tá. Toda empresa, ela precisa de verdade, assim, não decidir pelo cliente. Quando a gente fala assim, em boas práticas de estratégia de UX, né, de experiência do cliente, a gente está falando em omnicanalidade. Tá. A gente está falando a boa prática. Eu tenho que oferecer todos os canais, eu preciso oferecer o e-mail, eu preciso oferecer formas de ele escolher interagir comigo. E eu fomentar isso. E aí, a partir do momento que ele vai interagindo comigo, eu vou traçando o perfil do Carlos, eu vou traçando o perfil do Ramon, né? Hoje eu consigo ter o nível de saber qual dia de semana e qual horário do dia tu costuma ler as mensagens que eu te envio. Certo. Esse monitoramento ele é positivo, quando trabalhado de uma forma inteligente. Ele é muito importante. Além das métricas de First Call Resolution, né? A primeira interação que o cliente tem com a gente, se foi um humano, se foi uma inteligência artificial, se foi um aplicativo, né? Aplicativo já virou commodity. E muito, para nós, ele é essencial, o aplicativo. Se ele conseguiu resolver o problema dele. Esse é um indicador, o FCR é um indicador muito importante para eu mensurar se o Carlos foi bem sucedido no que ele precisava. Porque senão ele vai ter aquela sensação, não é aqui, você tem que atravessar a rua, parece um joguinho, né? Exato. Você tem que descobrir, desvendando as fases para saber com quem você fala. Ou o canal que eu vou atingir. Exato. E no final eu preciso te perguntar, qual foi o nível de dificuldade que tu teve para resolver esse teu problema? Porque tu pode ter passado pelo aplicativo, tu passou pelo WhatsApp, tu ficou digitando atendente, até alguém falar contigo e resolver. E eu preciso te perguntar, Carlos, foi difícil resolver isso? Foi terrível de resolver. E ali eu começo a ter um mapeamento das experiências que eu preciso olhar. Eu preciso olhar essa experiência, revisitar ela, conversar com alguns clientes que deram nota baixa e dizer, Carlos, olha só, faz 15 dias tu deu numa avaliação que foi um esforço muito grande para resolver. Ele é presente nos atendimentos. Tu pode dizer para a gente qual seria a experiência ideal? Tá. E aí senta a galera de desenvolvimento, a galera de tecnologia, senta o UX, senta o comercial e vamos interagir com o Carlos. O Carlos, ele vira um representante do nosso público, né? E ali eu vou construindo uma experiência dentro do ideal para esse perfil de pessoas. Então, as empresas, a boa prática diz que as empresas não só devem monitorar, como é essencial se ela quer investir no lugar certo, né? Certo. Porque tecnologia é muito caro. Muito. Nós sabemos, lidamos com comunicação, está muito presente, é muito caro. E nada que seja caro não pode ficar mais caro ainda se eu estiver investindo errado. Exatamente. Claro.
Então, dialogar com essas pessoas e assim, quem dedica a te dar um feedback, essa pessoa ainda está querendo investir na relação, não está? Se ela menosprezou, ela não dá retorno, aí ela já abandonou. Ela fala, ai, não, chega. Então, se ela deu esse feedback, né, a gente precisa selecionar essas pessoas, conversar, entender e evoluir a experiência. E aí a automatização começa a fazer sentido. Não é só a implementação de tecnologias do momento. Eu consigo pegar o que tem disponível de tecnologia e implementar o que faz sentido para o meu público. O que você está falando, Janaína, é interessante. Vê se eu estou desassociado ou estou dentro dessa linha de raciocínio. É sentir. A gente está sentindo aquilo que o público fala. Por mais que eu tenha dados, por mais que eu tenha números, mas eu estou avaliando comportamentos. Porque as perspectivas são distintas, né? Eu gosto mais do texto, outro gosto mais do áudio. Eu tenho alguns atendimentos para o WhatsApp, são feitas por áudio. A maioria. E o atendente responde por texto. E é interessante essa mistura, né, do que vai acontecendo, mas as pessoas conseguem se comunicar, vai mudando, né? Não sei se hoje já caiu em desuso o atendente virtual. Lembra até o Word. Vou denunciar a idade de novo. Que o Word tinha um assistente. Sim. Você digitava no Word, tinha um clips. Ó, ele lembrou, você não sabe o que é. Né? Mas que ele auxiliava na construção do teu documento. Hoje, essas plataformas, elas inclusive já conseguem ir revisando o teu texto ao mesmo tempo. E aí é o parceiro. Mas antes de tudo, foca no ser humano. Foca no comportamento e a minha receptividade para isso. Por isso que aí vem uma pergunta assim, como é que talvez não tenha uma resposta precisa, mas assim, equilibrar essa autonomia junto com esse apoio técnico e essas inúmeras ferramentas que estão disponíveis aí? Eu acho que hoje, não sei se existe, né, essa palavra, é um atendimento humanizado. Você tem que... Repete pra gente. Um atendimento humanizado. Humanizado. É que você tem que juntar toda essa tecnologia, essa ferramenta que te ajuda, com o humano, com o que ele sente, com o que ele lê, a leitura, a hora que você está falando ou está mandando um áudio. Na Casamprev, o nosso cenário é outro. Então, cada 10 atendimentos que nós temos, 9 é WhatsApp. WhatsApp e e-mail. Um ou outro que vão lá. Aí vai lá, leva uma fichinha, toma café, conversa, daí ele quer conversar. A pessoa que vai tomar um café. Interessante, vou chegar nela. Por quê? Mas o nosso cenário é outro, o nosso perfil é outro. Quando você fala de Kazan, a maioria é masculino. Um perfil. E um perfil ali, vamos lá, de uns 35 anos. É esse pessoal. E o pessoal que está saindo para se aposentar. Porque lá é concurso, então demora um pouco, né? É outro cenário. E o pessoal da Kazan, eles não são muito... Eles querem falar. Eles querem ligar, falar ou mandar. Hoje o áudio é... Então, eles às vezes começam digitando... Então, eles mandam um áudio pelo WhatsApp. Áudio. Ou querem ligar, já querem resolver rápido. Mas esse é a nossa forma de atendimento ali. Dá muito certo. Ou ele vai lá, senta, toma o cafezinho dele, entrega, conversa e vai embora. Então, assim, você tem uma leitura, mesmo na fala, você consegue ter... Nós conseguimos ter essa leitura muito fácil. Se ele está com pressa, se ele às vezes está perto do almoço, ele quer sair para almoçar, se ele não quer falar ou se ele quer falar, às vezes ele conta uma história, você tem que ouvir. Então é o tal do atendimento humanizado. Você tem que juntar as duas coisas, acolher ele, atender e você atendeu o que ele queria e foi. Porque tem que ser muito cirúrgico hoje nos atendimentos. Então se você deixa muito para um lado, eu acho que não dá certo, e muito pouco também acho que não. Vamos usar a ferramenta, ela está aí, vamos usar. Sim. Né? Alguns mercados são muito mais sensíveis, ou o financeiro no momento de crise, empresas aéreas, empresas de telefone, né? de serviços de telecomunicações, TVs e serviços de internet como um todo. As assinaturas em geral acabam tendo uma preocupação muito mais pelo feedback, porque você fornece produtos de maneira contínua. E você tem que estar sempre trazendo novidades, né? Aqui a gente está dentro do mercado que ele tem uma relação de longo prazo. Aí agora o desafio, como manter-se atrativo para manter vivo esse diálogo, porque muitas vezes a autonomia, o atendimento autônomo, ele pode esfriar. Não, eu estou acompanhando por aqui, mas daqui a pouco eu tive um outro atrativo, seja por uma propaganda, seja por um telefonema, por que não? Hoje é cada vez mais difícil. Ou estive num evento, por fim, outra atratividade que pode me levar a sair daquela relação ou esfriar que eu não dei mais importância. E para as entidades, o que talvez seja mais sensível.
ela não ser mais indicada, não ser mais falada, não estar mais nos assuntos. Claro, de maneira positiva. Ninguém quer estar num ranking de Reclame Aqui, por exemplo. Antes disso, é realmente pensar o que eu quero oferecer para o meu cliente, que tipo de relação eu quero estabelecer com ele, né? Então, a Quanta, por exemplo, a gente tem o nosso aplicativo, a gente tem o nosso WhatsApp, mas inclusive o aplicativo, a gente está trabalhando agora na nossa versão ali, nova, que vai ser lançada agora esse mês, que ela traz mais personalização. Então, Carlos, quando tu diz, a gente não quer cair no esquecimento, nenhuma empresa quer, especialmente uma entidade de previdência que quer viver no longo prazo, né? De você abrir ali e até a identidade visual já te faz... Pô, eles sabem que sou eu, né? Ou seja, a gente sabe o que tu consultou da última vez para te trazer insights, pílulas de conhecimento sobre aquele assunto. Então, até a experiência autônoma, ela tem que trazer uma personalização que eu tô te vendo. A gente precisa sentir que está sendo visto, né? E nós temos, porque quando a gente fala de automatização da experiência, ela não é só uma experiência receptiva. Quando o cliente precisou de mim, ele vai me buscar. Tá. Ela pode e deve ser uma experiência ativa. Tá. Então, eu consigo identificar que você consultou em algum dos canais a rentabilidade do plano, a carteira de investimentos. Eu posso te nutrir desse conhecimento. O cliente espera de toda empresa, ele espera isso. Eu quero que tu me eduque sobre o produto que eu estou consumindo de ti. Eles se preocupam comigo. Tá. Por que eu não vou enviar para o Carlos se quando eu digo é o sistema identificar. Sim. O atendimento tudo isso pode ser parametrizável. O Carlos acessou ali a carteira de investimentos, por que não, dias depois, eu envio para ele via WhatsApp, porque eu já sei o canal que tu prefere. Claro. Eu envio para ti o parecer do gestor de investimentos, um vídeo, porque o material, cada empresa prepara o seu. Eu envio o vídeo da nossa gestora de investimentos falando sobre as alocações do próximo mês. Eu sei que é aquilo que tu quer consumir. Então, eu consigo nutrir ativamente também. Você está tendo uma manutenção do atendimento. Você está mantendo esse cara. Eu vou comparar aqui com as empresas de streaming. Que você faz uma assinatura, ele vai sugerindo temas e filmes para que eu me mantenha mais dentro da plataforma. Você está mantendo esse cara com você. Isso. Aí, talvez essa autonomia, porque eu não falei com ninguém. Eu entrei lá. Às vezes você passa 40 minutos e não escolhe filme nenhum. Só fica vendo capa, né? É isso. Mas, de tamanha as opções... Mas o que na relação da entidade de previdência complementar para manter aceso esse casamento, vamos assim dizer. Um casamento. Isso, dessa relação a longo prazo, de olha, eu me preocupo contigo. Você está aportando aqui, você está assistido, por exemplo, e eu vou te dar as notícias de mercado, vou dizer o que eu estou trabalhando para que você tenha saúde financeira nesse relacionamento com a gente. Só, seu dinheirinho está bem guardado aqui, olha só o que a gente atingiu. Né? Só que você chega nele de diversas formas. De diversas formas. Carlos, hoje o público da Quanta, a gente tem perto de 40% dos nossos clientes são crianças. Pessoas com menos de 18 anos, né? Então, a gente chega nessas crianças muito através dos pais. Tua filhota nasceu, tu tá lá, tu atualizou o teu cadastro. Tem uma filha. Por que não o sistema... Ela já leu direitinho, eu já fiz realmente isso. A Lara está 40 dias. Exato, mas Carlos, porque a gente tem que se preocupar com o nosso participante e tudo que envolve o mundo dele, a segurança financeira dele, né? E nada mais sensível para um pai ou para uma mãe do que você ter a proteção dos seus filhos, né? Então, a gente cria gatilhos também para dizer, Carlos... Parabéns pela chegada da tua filha. Olha, a hora que tu quiser estudar algumas proteções financeiras para ela, pensando no futuro dela, na universidade. Sim, com depois certeza. A gente pode conversar sobre isso, Vamos. Carlos. É importante. Tudo que é planejado sai mais barato, né? Com certeza. E aí quando tu vai mostrando financeiramente para o teu cliente isso na prática,
ele vai estabelecendo uma relação de confiança contigo, né? Então, essa abordagem ativa, no tempo certo, a tecnologia vem muito para ajudar a gente na predição. Vem para essa personalização e você se sentir incluído. Que é uma coisa muito simples, não é na área da Previdência, mas a experiência com o usuário. Algumas redes do supermercado aqui de Santa Catarina estão criando sistemas onde você tem ofertas personalizadas. Eu achei interessantíssimo isso. Mais daqueles clubes de recompensa, que isso já é altamente conhecido, não. Você tem ofertas exclusivas de acordo com os teus hábitos de consumo. E outro dia a gente monitorou, eu e da minha esposa, nós comparamos as ofertas realmente muito ligadas daquilo que a gente compra. Só que interessante, no nosso caso estava invertido. As ofertas personalizadas dela, porque quando ela vai no mercado ela pensa em me agradar e trazer alguma coisa, então estava aparecendo para lá o que trazer para mim. Sim. E vice-versa. Mas tudo bem, foram questões que para nós fizeram sentido, foram atrativas e o principal, nos levou a consumir novamente. Né? Que é o encantamento. Encantou Exatamente. o cliente. Facilitou a vida, porque é isso que o cliente quer, né? Ele quer Facilitação. tranquilidade. E aí quando você vai no supermercado, em qual supermercado você vai? Exatamente. Não vou fazer propaganda agora, mas assim, neste que lembrou de mim. Isso. É isso. Inclusive para demonstrar uma oferta, onde eu vou pagar menos. Mas no supermercado você não vai lá só comprar aquele item. Não, e ainda vou fazer um contra com você que a gente estava conversando lá embaixo. Claro. Muitas vezes, eu não sei, eu vou até pesquisar agora. Vamos falar de um seguro de carro. Tá. Eu tô com meu corretor há 10 anos. Eu não sei se eu pago mais caro ou mais barato. Mas por que eu fico ali? Confia. Relacionamento. Importante. Muitas vezes você volta numa loja sem pesquisar preço, porque você vai comprar com aquele cara. Porque ele te atende bem, ele te conhece, ele te chama pelo nome. E é isso. Eu acho que é um encantamento. Eu acho que esse relacionamento não tem preço. Não, com certeza. Então, valor. Vou remeter uma pergunta interessante para vocês agora. Então é o seguinte, vamos falar consumidor aqui, participante, né, o assistido. Ele realmente hoje ele atingiu um nível de protagonismo maior do que tinha antes, decorrente da automação? Porque você consegue ter mais dados dele, então ele vai mudando o modus operandi e a cultura das empresas? Completamente. Assim, a Quanta, hoje, uma vez por mês, todas as lideranças da nossa entidade, a gente para ler os feedbacks, que é a nossa comissão VOC, né, Voz do Cliente no Centro, que já tem quase 2 anos essa comissão. E essa é uma variável determinante para a nossa tomada de decisão sobre os projetos que serão investidos, recursos que serão alocados. Porque se o nosso cliente está dizendo, aqui eu não estou 100% satisfeito, a gente precisa sentar e conversar sobre isso, né? E aí, nem sempre o investimento ele ocorre de imediato. Porque são variáveis, né? Investimento em tecnologia não é algo habitual, ainda não é commodity, né? Mas, sem dúvida, ele assumiu um protagonismo que vem antes mesmo, né, da tecnologia. E é o cliente 4.0, né? Aquele que ele te coloca na rede, ele participa da construção, ele participa da consolidação da tua marca. Para empresas que estão atentas a ouvi-los. Que estão atentas, E são todas que estão atentas, será? Eu entendo que não. E é por isso que a experiência do cliente, o atendimento, hoje, ele, na cadeia de valor, ele tem muito valor agregado. Justamente porque isso já é comprovado, né? Todo ano sai a pesquisa aí mundial sobre tendência de comportamento do cliente. E independente do padrão financeiro, as pessoas afirmam, sim, eu pagaria um pouco mais para ser melhor atendido, para uma empresa que me atende melhor, me dá o suporte, né? Porque, e o cliente, essa é uma pesquisa nacional da Conquiste do Rio de Janeiro, 68% dos clientes sabem que a empresa vai errar. Opa! Eles sabem que a empresa vai errar e esse não é o fator determinante. Ele sabe que a gente vai falhar porque o sistema falha. O que faz diferença é como as empresas estão lidando com um problema. Seja um problema no aplicativo, no autoatendimento. Então, o problema não é falhar, porque os sistemas falham. O problema está na tomada de decisão, na resolução do problema. Qual é a velocidade? E esse é um fator determinante
para tu escolher a empresa que tu vai consumir. E interessante saber que esse erro está presente e admiti-lo, né? Eu acho interessante, por exemplo, a operadora que eu assino a internet em casa, por meio de tecnologia de fibra ótica, de quando ela mandou a mensagem de solicitação de desculpas pela instabilidade do sistema. Eu não estava em casa, eu não estava usando o sistema. Então eu não senti. Não sabia. Mas eu tive, assim, ela admitiu, e o mais importante, houve desconto na fatura pela indisponibilidade do serviço, um período curto, 1 a 2 horas. Perfeito. Um dia, vocês já ficaram curiosos para conhecer, né? Porque assim, você já estou fazendo propaganda porque eu não estou ali atrás da maior velocidade, etc. Eu preciso o seguinte... Eu quero um atendimento. Bingo. Disponibilidade. Eu quero isso, eu quero esse relacionamento. Isso. Eu acho transparência. Que complementando até com uma frase, eu acho que a tecnologia hoje ela vai abrir a porta para o participante. Mas quem vai trazer ele é o especialista. Com certeza. Quem vai trazer ele para dentro dessa... Eu acho que é o conjunto. Acho que é isso, é o relacionamento, é o bom atendimento, ferramentas, são simuladores, acho que você tem que ter esse equilíbrio para ele. Ele quer ser bem entendido, ele quer resolver. Alguns são mais apegados à tecnologia, outros não, essas interfaces, mas lá por trás está um ser humano. Conforme a necessidade dele. Você tem que oferecer isso. Então, disse assim, esse equilíbrio, a gente já falou dessa questão da autonomia, do apoio técnico, né? Mas o que vocês veem hoje, né? Para a gente já encaminhar para o final aqui do nosso programa, ver que o papo, né? A gente vai fluindo, a gente deixar, eu fico o dia inteiro discutindo essa abordagem. Mas o que falta hoje para ser aperfeiçoado, né? Por limite tecnológico, por inexperiência talvez no mercado brasileiro, do próprio atendimento como um todo, do entendimento das pessoas acerca do processo. Muitas vezes elas confundem, né, quais são as responsabilidades de uma entidade de previdência complementar, o que é de um banco e etc. Que seria para ter esse envolvimento maior? Obviamente, a gente já viu que tem 2 pilares fundamentais: tecnologia e conhecimento humano para bem entender. Mas como correlacionar para que isso tenha maior fluidez e melhor, olha só, entendimento na comunicação. Tudo é comunicação. Né? Exato. Carlos, assim, uma reflexão que a gente faz muito lá na entidade e eu tenho feito muito com os colegas, né, do meu segmento de sucesso do cliente, de CX. Essa aderência entre expectativa e realidade, ela perpassa muito sobre diálogo com o nosso participante. Né? A Quanta, a gente cresce aí, todo mês nós temos 3.000 novos clientes. Você tirar amostras dessas pessoas, entender o comportamento delas, tem se tornado cada vez mais essencial quando a gente fala em boas práticas para investir em autoatendimento, investir em experiências usando essas tecnologias que são novas, né? Eu reforço, elas ainda cometem falhas, então a gente precisa usar com muita cautela e estratégia, né? Eu penso que toda empresa tem que criar uma pirâmide de quais processos nós temos e nós, neste momento, são estratégicos, agregam valor e, nesse momento, nós não vamos disponibilizar, né, em autoatendimento. Então, é uma pirâmide porque, justamente, a maior parte dos serviços, eles são automatizáveis, eles são passíveis de ser colocados em autoatendimento, né? Então, eu acho que esse critério ele é importante que se faça, onde é inegociável, ter boas métricas de monitoramento. Como é que está sendo essa experiência do cliente? Assim, eu demoro para disponibilizar, mas eu tenho que ter velocidade para retirar se a experiência de autoatendimento não está boa, né? Porque hoje o cliente ele consegue mudar de fornecedor muito rapidamente. Exato. Então, aquela experiência estando ruim, eu posso perder uma relação, né? Hoje, como você comentou, a forma como a empresa tem lidado com o problema, ela te ganha ou te perde. É uma janela de oportunidade interessantíssima. Também tem estudos que dizem que alguém que passou por um cliente que passou por um problema com a empresa, ela tem, se foi bem resolvido, ela tende a ser 70% mais fiel à empresa do que algum cliente que nunca teve nenhum problema. Sim, conheceu que dentro das dificuldades como é que a coisa comporta. Como que se comporta. Então, métricas são essenciais, né? E tem métricas já consolidadas para monitorar essas experiências. E isso vai deixando a gente mais aderente, porque a métrica mostra onde está o problema, onde não está, e a gente vai colando cada vez mais.
E o ponto é que o comportamento humano ele é dinâmico, o consumidor vai transmutando, né? Isso é terrível. E então esse diálogo ele é eterno, esse monitoramento ele é eterno, porque você tem que estar sempre mensurando, dialogando, fazendo pesquisa e aprimorando. Então, uma vez com uma experiência excelente, certo, não te garante que daqui a um mês não mudou tudo. Não né? é o errar, então, é como eu lido com o meu erro, né? Tá sempre ali acompanhando. É interessante perguntar até na Casamprev, porque o tipo de público, ele é... Você já tem um perfil bem traçado lá, né? Já. Mas, como a Janaína colocou, esse mesmo público, ele vai mudando a sua forma de interação. Procurando novos produtos, novas perguntas. Começaram... A pandemia, ela veio, ela mudou muita coisa, a pandemia. Mudou muita coisa. Principalmente esse perfil que era estático. Verdade. Tinha participante que não sabia que estava no plano, e estava no plano. Tinha participante... Então, assim, eu estou no plano, veja aí. Ele nunca se interessou. Na pandemia, ele se interessou. Hoje eles ligam com o regulamento na mão. São fiscalizadores. É ótimo isso. Tá. Porque é uma educação previdenciária que a gente está fazendo. Eles estão fazendo sozinhos, eles estão abrindo o regulamento, falando, eu não entendi esse artigo aqui, abre aí para mim. E aí você lê e vai discutindo isso com ele. Autonomia no outra esfera. Mudou né? o perfil que era estático, mudou. E aí um vai falando para o outro, você sabia que na pensão, você sabia que você pode fazer... E aí isso... a pandemia veio para o bom e para o ruim. Mas para nós, para esse reflexo previdenciário, melhorou muito. A procura melhorou. Aumentou? Aumentou. As pessoas estão se tornando mais Na previdentes. Na pandemia, a gente fechou muita inscrição em casa. Que interessante, né? Decorrente Muito interessante. Foi um grande susto, claro, uma grande tragédia. A gente tem que ter muito respeito, né? Todas as pessoas que se foram nesse período. E claro, ficaram as lições, os aprendizados e as mudanças de comportamento que a gente talvez tornou mais previdente. Na área de seguros também cresceu foi muito. O que ela falou, mudou o cenário, né? O cenário mudou. E diante dessas transformações, deixando já de recado final aqui para a gente, caminhando para os últimos minutos que a gente tem aqui, um recado importante para aquele que de repente é mais avesso. Diz assim, mas eu não gosto muito disso. A solução? Há o atendimento humano lá para ele? Sim. Tem espaço para o cafezinho? E tem que ter, Carlos, tem que ter. Falei que ia voltar nele. Tem que ter. E o que o cliente quer é praticidade, personalização e humanização. Então, a humanização, as IAs estão conseguindo oferecer uma experiência cada vez mais humanizada. Certo. Mas nada ainda substitui essa experiência humana. É o cafezinho. Vamos fazer uma videoconferência quanto atende o Brasil inteiro. Então, às vezes eles gostariam de vir em Florianópolis tomar um cafezinho, mas não dá. Claro. Então, é videoconferência, é ligação telefônica, esse contato humano ainda está bastante presente. E não é só para o público mais idoso, não. Tá? A gente tem um público jovem muito grande. E são temas muito pessoais, porque é o investimento no teu planejamento futuro, né? Então, a questão humana faz muita diferença ainda para o nosso segmento, mas o que a gente vê aí de tendências de mercado para todo segmento. Todo segmento humano ainda faz a diferença. O estar presente, a presença, ela abrangeu um pouquinho o conceito, então. Muito. O estar presente é importantíssimo. Não é mais não é só o café, eu adoro o café. Não é mas só o café. É você sentir acolhido mesmo numa videoconferência, mesmo numa resposta bem elaborada e próximo daquilo que eu almejo, da dificuldade que eu estou, ou talvez da surpresa. Porque a recomendação é presente, né? Eu acho que a segurança dele ir e conversar com a Janaína, com o Ramon, e ter essa pessoa lá à disposição dele, eu acho que isso, para ele, credibiliza, né? Credibiliza a fundação. Sim. Olha, uma questão interessante que a gente viveu na Quanta, a gente pensa hoje tudo, não, eu vou salvar no meu celular, esse documento está salvo aqui na minha pasta, né? E nós ainda temos poucos aposentados, então são menos de 2.000 pessoas, a gente consegue dialogar com um por um, a gente tem uma métrica de falar com todos uma vez por semestre. E a gente fez uma pesquisa, periodicamente a gente faz e perguntou, né, o que você gostaria que fosse diferente na nossa relação, né? E massivamente eles sentiam falta de algo, uma pasta, mesmo com os documentos, com tudo que a gente dialoga com eles, físico, que é algo que a gente não imaginava, né?
E dialogando com eles, e até hoje, mensalmente, todo mundo que entra nesse processo de benefício, a gente tem parceria com o correio, com gráfica para montar a pasta, né? E mensalmente o correio passa, leva, envia no endereço dessas pessoas. E dialogando com eles, a gente entendeu o quanto é importante deixar tudo organizadinho para quem são os beneficiários deles. Interessante, né? E é muito interessante. O documento de papelaria virou mimo. Virou mimo, mas é presença, Carlos. Sim, é presença. É presença, tudo que ele combinou com a gente, na falta dele, está ali, junto com os documentos que ele tem relacionado a outras coisas que ele deixou preparado para essas pessoas que vão tocar as coisas na ausência dele. Então, essa é uma experiência que mostrou para a gente o quanto é importante dialogar com eles, né? Porque uma coisa são as tendências de mercado, outra coisa é o que o nosso público espera da gente, né? Do nosso assunto, do nosso tema. E a presença, ela não é... o cafezinho é maravilhoso, tem seu valor, né? Aquele papo, mas a presença se faz de muitas maneiras diferentes. Com certeza. É porque o próprio cafezinho ele demanda tempo, demanda uma pessoa, demanda uma estrutura, né? E hoje, dentro dessa diversidade, a amplitude dos serviços, ele se torna cada vez mais raro. Mas, ou seja, eu falo aquilo que seja o diferencial. Hoje está todo mundo indo para uma área de um atendimento, numa automação, e se vê aqui presente, surgiu no nosso bate-papo, a importância de ter a referência humana, de eu sentir que tem um time lá que se preocupa comigo, e este time se fazer presente. É isso. Tá bom. É isso. Vou até complementar. Eu vindo para cá hoje e eu fico observando as coisas naquele tumulto, naquela coisa toda. A gente falou do jornal lá embaixo. Eu vi não era um senhor, mas meia idade, sentado, lendo o jornal impresso. Olha, eu vi no filme. Eu vi hoje. Eu tô brincando. Então você vê, no meio de toda essa revolução digital, o jornal impresso tem o seu espaço. Tem. Então eu acho que tem esse espaço para o participante. O que ele quer ser atendido é a necessidade dele, é o espaço dele. Ele quer ir lá, ele tem que ter o espaço dele. Ele quer o WhatsApp, não quer falar com ninguém. Tem dia que você não quer falar com ninguém. Não fala com ninguém. Então eu acho que é as opções. Ofereça opções para o teu participante. O que ele quer? É o que ela falou, entenda quem é ele. Quem é o Carlos que eu estou atendendo? Exatamente. O Carlos agora foi pai. Por que não mandar um parabéns e já um negocinho, sabe? É verdade. Entenda. A gente se sente acolhido, se sente lembrado. Você vai ser encantado. É o Exatamente. supermercado, é o que o supermercado fez com você. É presença. É isso. O supermercado agora está começando a mandar promoção de fralda. Né? Eles são... o sistema deles são muito eficaz nesse sentido. Mas, gente, obrigado pelo bate-papo, obrigado pelos ensinamentos, né, que proporcionaram não somente a mim, mas para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo nas plataformas de áudio, na plataforma de vídeo como é o YouTube. E o que nós almejamos aqui é sempre levar um pouquinho mais de conhecimento para você, que é público cativo aqui da SCPrev, também das entidades que compõem, né, a associação, mas, sobretudo, levar conhecimento. Isso é feito por meio do programa Escolha Certa, para dialogar sobre você, sobre o seu futuro, sobre pessoas que vão trabalhar para que você tenha segurança lá na frente e para que esse caminho tenha harmonia, para que esse caminho seja bem construído, seja confiável, seja transparente e, por que não, sendo de uma maneira autônoma ou com atendimento humano, você se sinta acolhido, seguro e, por que não, que faça que essa semente frutifique e outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Por isso, compartilha, curte. É importante, dentro da autonomia que você tem do outro lado, de fazer essa recomendação, essa interação. Obrigado por estar conosco, né? Obrigado por estarem aqui também a Janaína Bernardino, da Quanta Previdência. Obrigado, Jana. Obrigada, Carlos. E obrigado, Ramon Marinasca, também da Casamprev. Obrigado pelo convite, cara. Imagina. E vocês continuem conosco e até o próximo programa. Tchau, tchau.